Olá e bem-vindos. A política parece mais polarizada, as notícias mais confusas e o futuro, bem, mais incerto. E não é só uma impressão. As regras do jogo entre os mídia, a política e a própria democracia estão mesmo a ser reescritas. E hoje vamos tentar perceber exatamente como. Toda a gente sente isto, não é verdade? Aquela sensação de que o chão político está a tremer debaixo dos nossos pés. As velhas certezas parecem estar a desaparecer a uma velocidade estonteante. É mesmo esta a questão central que vamos tentar desvendar nesta análise. E o ponto-chave é mesmo este. Estamos a viver uma autêntica transformação na forma como a política e os mídia interagem. Não se trata só de novas tecnologias, não. São as próprias regras do jogo que estão a ser reescritas mesmo à nossa frente. Para percebermos estas novas regras, fomos diretos à fonte. Os principais investigadores de Portugal e do estrangeiro juntaram-se na conferência Mídia, Política e Democracia para debater exatamente isto. O que se segue é, no fundo, o resumo exclusivo das suas descobertas mais recentes. Vamos a isso. Ok, primeiro ponto. O estado dos guardiões tradicionais da informação, ou seja, o jornalismo. A verdade é que estão a enfrentar uma crise de identidade bastante profunda, a lutar para encontrar o seu lugar neste mundo novo. Um dos maiores problemas identificados é este fenómeno dos chamados desertos de informação. À medida que as redações locais encolhem, ou pior, fecham, há comunidades inteiras que ficam sem uma fonte fiável de notícias. Isto cria um vácuo perigoso, que é muito facilmente preenchido pela desinformação. Mas vejam só a solução que já está a ser explorada. A investigação destacou projetos que usam inteligência artificial para gerar notícias de forma automática, especialmente para cobrir eleições locais em zonas com pouca cobertura. É sem dúvida uma solução fascinante, mas que, claro, levanta questões bastante complexas. E no centro disto tudo, temos a clássica relação entre jornalistas e políticos, que a investigação descreve como um casamento de conveniência. Por um lado, os jornalistas tentam controlar o poder, é a força push. Por outro, os políticos usam os mídia para ganhar visibilidade, a força pull. É uma dança constante, uma mistura de necessidade mútua e desconfiança. O que nos leva à pergunta que vale ouro: a sustentabilidade. Sem as antigas receitas da publicidade, como é que as organizações de notícias se mantêm à tona para poderem continuar o seu trabalho, que é tão essencial? Bem, parece que há três grandes caminhos a serem discutidos. O primeiro vê o jornalismo como um bem público, que merece apoio do Estado. O segundo aposta mais na filantropia e no apoio direto dos cidadãos. E o terceiro, defende uma abordagem puramente de mercado, focada no lucro. O caminho a seguir, esse ainda está muito em debate. Vamos então para a segunda parte. Enquanto o jornalismo tradicional se debate com estes problemas todos, emergiu uma nova arena política online. Uma arena com as suas próprias regras e os seus próprios jogadores. E esta é a mudança fundamental. Plataformas como o X, o Instagram ou o TikTok permitem que os políticos simplesmente ignorem os filtros dos jornalistas. Agora, podem passar a sua mensagem diretamente para o público e isto altera radicalmente o equilíbrio de poder. E a escala disto é impressionante. Para se ter uma ideia, os dados apresentados na conferência revelam que, todos juntos, os partidos portugueses têm uma audiência direta de mais de 2 milhões de seguidores. É um eleitorado digital massivo que eles estão a cultivar de forma muito ativa. E este gráfico, fala por si. Mostra claramente quem está a dominar este novo espaço. Reparem só na diferença. Durante as legislativas de 2024, o Chega conseguiu uma liderança enorme em número de seguidores, especialmente em plataformas como o Instagram, ultrapassando largamente os partidos mais estabelecidos. Então, para que é que estão a usar todo este alcance? Os dados das eleições europeias de 2024 mostram uma estratégia muito focada. Quase 70% de todo o conteúdo publicado pelos partidos estava diretamente relacionado com a campanha eleitoral. Ou seja, é uma comunicação altamente estratégica e orientada para um objetivo. E esta estratégia vai muito além de só partilhar informação. Como mostra a análise das eleições americanas, trata-se de construir uma marca emocional. As campanhas usam todos os elementos, cores, imagens, a linguagem, para criar uma ligação emocional específica com o seu público, seja através do medo, seja através da confiança. E isto leva-nos à força que é, talvez, a mais disruptiva de todas nesta nova arena. Os movimentos populistas e as suas estratégias digitais que se têm mostrado altamente eficazes. A investigação detalha o que é quase um manual de instruções em 4 passos. Primeiro, construir uma audiência gigante para não depender dos mídia. Segundo, criar uma narrativa muito polarizadora de nós contra eles. Terceiro, e isto é muito importante, usar o fact-checking não para procurar a verdade, mas como uma arma para atacar os adversários. E por último, misturar tudo com entretenimento. E esta citação da investigação sobre André Ventura resume isto na perfeição.
As notícias não são usadas para informar, mas são escolhidas a dedo e enquadradas para servir uma agenda ideológica muito específica, reforçando sempre aquela divisão entre um nós, que é virtuoso, e um eles, que é corrupto. O resultado final disto tudo é um fenómeno a que os investigadores chamam political entertainment. A política deixa de ser sobre debater ideias e passa a ser sobre o espetáculo. O conflito é o que vende e o objetivo não é chegar a um consenso, mas sim vencer a discussão de forma agressiva. E isto, claro, empobrece todo o debate público. Então, o que é que isto tudo significa para nós enquanto cidadãos? Qual é o nosso papel no meio desta transformação toda? A conferência também olhou para os desafios e para as novas oportunidades que surgem para a participação cívica. A investigação sobre os mais jovens revela um quadro, no mínimo, preocupante. Muitos sentem-se desligados, acham que o sistema político não fala para eles. Veem a política quase como um carnaval, uma forma de entretenimento e muitas vezes não percebem as consequências a longo prazo das suas interações digitais neste espaço. Mas nem tudo são más notícias. Este novo cenário também está a dar origem a formas muito inovadoras de participação. O ativismo digital está a construir movimentos globais de solidariedade. Projetos como os Laboratórios de Democracia estão a juntar cidadãos e políticos para criarem soluções em conjunto. Estão a surgir novas formas de envolvimento direto. E tudo isso deixa-nos com uma pergunta final, que é bastante provocadora. Com as velhas regras desfeitas e as novas ainda a serem escritas, qual é o nosso papel? Somos meros espectadores arrastados por esta maré do politicatainment e da polarização? Ou será que podemos usar estas novas ferramentas para nos tornarmos jogadores ativos e para ajudarmos a moldar o futuro da nossa democracia? A resposta, como sugerem os investigadores, ainda está nas nossas mãos.